Se você ainda está construindo a sua reserva de emergência, definitivamente o Banco Inter não é a melhor opção. E tem mais, você está construindo a sua reserva de emergência da maneira errada e é por isso que você nunca consegue terminá-la. Mas relaxa, porque neste vídeo eu vou te passar algumas dicas que eu utilizei para construir a minha reserva de emergência de maneira mais rápida e vou te falar o porquê você não deve construir a sua reserva pelo Banco Inter. E também vou te mostrar qual é atualmente a melhor opção para você concluir a sua reserva de emergência em menos tempo. Você já deve ter visto vários vídeos falando sobre o Banco Inter ser uma ótima opção para deixar a reserva de emergência. Eu mesma, inclusive, por várias vezes já indiquei o Banco Inter como sendo uma das melhores opções. O problema é que as coisas mudam em uma velocidade gigantesca. E no mundo dos investimentos, então, nem se fala. Mas antes de te explicar os motivos que me fizeram tirar minha reserva de emergência do Banco Inter, para garantir que daqui para frente vamos todos seguir na mesma página, eu vou te falar o que é e quanto deve ser a sua reserva de emergência. Para começar, vou te fazer algumas perguntas simples que automaticamente você já vai conseguir entender o objetivo da reserva de emergência na prática. Então, se Deus o livre, você for demitido do trabalho amanhã e perder sua principal fonte de renda. Ou ainda, se seu filho ou sua mãe ficar doente e precisar de remédios caros. Ou talvez sua geladeira pare de funcionar ou o pneu do carro fure. Você tem um valor reservado para passar por essas situações? Pois bem, esse é o objetivo da reserva de emergência. Um valor para garantir que diante de momentos inesperados, você possa ter mais tempo e tranquilidade para tomar melhores decisões sem ter que arrancar os cabelos ou se endividar para isso. E é justamente aqui que muita gente erra e acaba demorando mais tempo para concluir a reserva de emergência. Então, para que de fato funcione e você consiga concluir a sua reserva de maneira mais rápida, você precisa transformá-la em meta. Não basta simplesmente querer ter. Tem que construir um plano de ação e colocar em prática. E para facilitar, basta que você responda a 4 perguntas. Quanto, quando, como e por quê? Quanto você quer ter de reserva de emergência? Quanto é suficiente para que você possa ficar tranquilo diante de um momento inesperado? O recomendado é que seja de 6 a 12 meses do seu custo de vida, mas é muito pessoal. Eu, particularmente, prefiro ter os 12 meses do meu custo de vida, porque eu sei que se alguma coisa de muito grave acontecer, eu ainda vou ter 12 meses para pensar em um outro caminho a seguir. A segunda pergunta é quando? Quando você pretende estar com a sua reserva de emergência formada? Até o final do ano? Em 6 meses? Daqui a 2 anos? Terceira pergunta, como? Por quais meios você vai construir a sua reserva de emergência? Separando todos os meses 20% da sua renda? Destinando todos os meses R$500? Fazendo renda extra? Então, para que fique de maneira mais fácil, vamos colocar isso aqui na prática. Imagina que meu custo de vida é de R$1.000 e eu decidi que minha reserva de emergência seria de 12 meses. Então, temos um total de R$12.000. Calculei ainda que vou conseguir concluí-la em 2 anos. Para isso, concorda que eu preciso todos os meses separar R$500 para que daqui a 2 anos minha reserva esteja completa? Beleza! E por fim, mas não menos importante, a 4ª pergunta, que eu considero a mais importante de todas. Por quê? Por que você está construindo a sua reserva de emergência? Por qual motivo você quer ter uma reserva financeira? Então, respondendo as 4 perguntas, ficaria mais ou menos assim. Até o dia 31/10/2024, eu terei acumulado R$12.000. E esse valor servirá para me dar mais tranquilidade para que eu consiga focar mais na minha carreira. Pois eu sei que se algo inesperado acontecer, eu tenho um valor que posso contar. Percebe a diferença? Agora,
quando você estiver pensando em gastar o dinheiro da reserva com um vestido ou com um tênis lançamento, será mais difícil, porque o que está em jogo é o sucesso na sua carreira, sua paz, sua tranquilidade. Então, se possível, dá um pause nesse vídeo e responde a essas 4 perguntas. Quanto, quando, como e por quê? Tenho certeza que isso vai te ajudar na sua jornada para a reserva financeira. Aproveita também e já deixa o like aqui embaixo e me conta aqui nos comentários se você já tem a sua reserva de emergência ou em qual data você vai conseguir finalizá-la. Beleza, dada a devida introdução, acho que agora já dá para te contar o porquê você não deve deixar a sua reserva de emergência no Banco Inter e os motivos que me fizeram não continuar por lá. Eu utilizo o Banco Inter há bastante tempo e era lá onde eu deixava a minha reserva de emergência. Porém, recentemente eu precisei utilizar uma parte da minha reserva e, portanto, reconstruí-la. E aqui um ponto extremamente importante. A reserva de emergência só deve ser usada apenas em emergências, que inevitavelmente uma hora ou outra vão acontecer. Então, tão importante quanto construir a sua reserva de emergência é reconstruí-la sempre que por algum motivo você precisar utilizar uma parte ou até mesmo ela toda. E uma coisa que sempre falo aqui é sobre a diversificação de instituições e de ativos, até mesmo na reserva de emergência. Eu, particularmente, gosto de deixar metade em uma instituição e metade em uma outra instituição. Então, como eu já tinha metade da minha reserva no Banco Inter e recentemente eles reduziram a rentabilidade para 98% do CDI, eu considerei não continuar aportando lá. Além disso, um ponto que me deixava bastante chateada é ter um valor mínimo de resgate de R$100. Então, se por algum motivo eu precisasse resgatar R$50, não seria possível, já que o valor mínimo de resgate é a partir de R$100. Mas um detalhe importante, eu não resgatei a minha reserva de emergência do Banco Inter para colocar em outro lugar. Eu apenas parei de continuar aportando por lá por 2 principais motivos. Primeiro, eu já tinha completado metade da minha reserva por lá. E segundo, se eu continuasse investindo por lá, meus novos aportes teriam uma rentabilidade de apenas 98% do CDI. Então, que fique claro, não é que o Banco Inter seja ruim e que eu resgatei a minha reserva de emergência de lá. Eu simplesmente parei de continuar aportando lá porque para mim não fazia mais sentido. E um parênteses é que os valores que eu já tinha lá antes de alterar a rentabilidade continuam rendendo 100% do CDI. Apenas os novos aportes é que vão entrar na nova rentabilidade de 98%. Então, se você ainda está construindo a sua reserva de emergência, ou se, assim como eu, precisou utilizar uma parte e agora está reconstruindo, a opção que eu selecionei para deixar a minha reserva de emergência a partir de agora, e a que eu julgo ser atualmente a melhor opção, é o CDB de liquidez diária oferecido pelo Banco Sofisa Direto, que remunera uma taxa de 110% do CDI. CDB é a modalidade de investimento onde você vai estar emprestando seu dinheiro para o banco em troca de receber um rendimento por isso. E você, sempre que for investir em algum CDB, é interessante que antes você cheque a saúde financeira da instituição para a qual você está pretendendo emprestar o seu dinheiro. Analisando o histórico de lucro líquido do Banco Sofisa, a gente consegue ver que o banco vem dando lucros crescentes há bastante tempo. Outro indicador importante é o índice de Basileia, que mostra a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros. No Sofisa, o índice de Basileia está em 14,1% e o Banco Central exige que esse índice seja de no mínimo 11%. Então, está dentro do desejado. O índice de imobilização determina a agilidade que o banco terá para usar o seu patrimônio na hora de honrar com os seus compromissos. Esse índice, quanto menor, melhor, e em uma escala de 0 a 100,
o índice de mobilização do Banco Sofisa Direto está em 9,8%. Além disso, o Banco Sofisa Direto vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente entre os investidores iniciantes, por oferecer excelentes rentabilidades na renda fixa com um valor bem acessível. Então, para facilitar a nossa análise, eu fiz uma tabela com as principais características de cada uma das instituições. No Banco Inter, a rentabilidade do CDB vai ser de 98% do CDI. Lá, seu dinheiro rende em todos os dias úteis e possui liquidez diária. O valor mínimo para começar a investir neste CDB é a partir de R$ 100 e ele conta com a proteção do FGC. No Banco Sofisa, o CDB vai render a uma taxa de 110% do CDI. Lá, seu dinheiro também renderá todos os dias úteis e possui liquidez diária. O valor mínimo para você começar a investir é de apenas R$ 1 e ele também conta com a proteção do FGC. Além disso, se você ainda não é cliente do Banco Sofisa e abrir a sua conta lá utilizando o convite de um amigo, você e o amigo ganhará R$ 50 cada um. Eu vou deixar o meu código de indicação aqui no link da descrição e também fixado no primeiro comentário. E para receber o bônus, basta aplicar R$ 1.000 em algum investimento que possua liquidez em 60 dias. E eu fiz uma simulação aqui, considerando que você aplicasse R$ 1.000 tanto no Banco Inter quanto no Banco Sofisa Direto, após um ano, você resgataria no Banco Inter um total de R$ 1.107,02 e no Banco Sofisa o total seria de R$ 1.176,13. E aqui, nessa simulação, eu já considerei que você estaria recebendo o bônus de R$ 50. Dito isto, quero apenas chamar a sua atenção que em momento algum você deve retirar a sua reserva de emergência de onde ela está hoje para colocar em outro local apenas pela rentabilidade, a menos que seu dinheiro esteja na poupança, claro. A reserva de emergência não serve para crescer seu capital. O papel dela é ser um valor disponível para emergências. Então, o objetivo desse vídeo foi te passar o racional por trás da minha decisão e os pontos em que levo em consideração na hora de decidir entre duas opções de investimentos. Espero que esse vídeo tenha sido agregador para você. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo.